Abra sua Bíblia comigo em João, capítulo de número 9. Nós vamos tratar hoje, nessa feita, sobre o milagre de um cego de nascença. A nossa mídia havia feito o anúncio que hoje eu falaria sobre a mulher cananeia. Entretanto, eu estou na exposição de 35 milagres. Só que de tarde para cá, o meu coração se inclinou a trocar o milagre e falar sobre o milagre que Jesus opera, um cego de nascença. Então, te convido a abrir o capítulo de número 9, para que você possa redobrar a atenção. Eu tenho feito de todas as formas, agora as terças, para que eu possa iniciar a exposição bíblica quanto mais cedo melhor, para que eu possa ter tempo e tranquilidade, até porque isso não é um culto profético, é um culto de instrução, e não significa que o profético não possa se manifestar, mas o profético só se manifesta através ou pela palavra de Deus. Capítulo 9, essa história se discorre em 41 versículos. A minha abordagem é sermão expositivo. Seria, por regra básica hermenêutica, ler os 41 versículos. Entretanto, não vou ler. Eu vou ler 2, 3 versículos e nós vamos lendo juntos e aplicando, estudando juntos. Está com a caneta aí? Levante a caneta. Deixa eu ver a caneta. Levanta. Se tiver alguém do seu lado, fica a caneta levantada. Se tiver alguém do seu lado sem caneta, desce bem levemente assim, bate na cabeça dele. Tuf! Isso. Não machuca. Pronto. Eu não me incomodo se você utiliza a Bíblia impressa ou usa a sua Bíblia no smartphone. Para mim não me incomoda. Só queria muito que você tivesse o hábito que, quando utilizasse sua Bíblia no seu smartphone, desabilitasse qualquer tipo de notificação enquanto você está nesse momento. Senão isso pode atrapalhar, tirar sua atenção, e nesse momento toda atenção é pouca. Okay? Capítulo de número 9. Eu vou ler o verso 16. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? Havia divisões entre eles. Capítulo 9, verso 5. Então estou no mundo, sou a luz do mundo. Vamos ler outro versículo, verso de número 37. Jesus lhe disse: tu já os tens visto, é aquele que fala contigo. Ele disse: creio, Senhor, e o adorou. Curve sua cabeça. Oh, meu Pai, nos ajuda, segundo a sua bondade, a uma vez mais sermos iluminados pelo Espírito Santo, a compreender o teu coração que bate. Fala que o teu servo ouve, instrui que os teus filhos entendem, para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir Jesus por isso. Dentre
todas as sequências dos milagres que Jesus realiza, todo milagre que Jesus realiza tem um propósito. Não é um milagre aleatório ou só para cumprir a necessidade de um indivíduo, me perdoe a redundância, individual, ou uma solicitação de uma mãe ou de um pai dentre esses milagres que acontecem. Jesus faz milagres para manifestar propósitos. Semana passada, nós descobrimos isso. Quando Jesus decide enviar Pedro até o mar da Galileia e dizer-lhe de forma antecipada o que aconteceria, tendo em vista que se ele se lançasse, puxasse, Deus a enviaria o peixe com a providência. Qual era o foco de Cristo? Não era manifestar só um milagre, mas o maior motivo de Cristo era dizer para Pedro que ele domina tudo e todos, e ele é Deus. O capítulo 9 vai falar sobre o primeiro cego de forma cronológica, biblicamente registrado sobre a feita de Cristo. Por que João decide descorrer de forma detalhada esse acontecimento? João é tão enfático, João é tão minucioso no relato do acontecimento, que ele chega a ser mais detalhado do que o relato da ressurreição de Lázaro, amigo de Jesus, que está no capítulo 11. Por que João está dizendo isso? Por que ele, inspirado pelo Espírito Santo, decide se dedicar a 41 versículos para falar de um cego? O que é que ele quer mostrar? Não se esqueça que João está escrevendo, tirando ou expondo uma abordagem aos gnosticistas, os gnósticos. Os gnosticistas era uma alta patente teológica que misturava teologia com sincretismo. E uma das defesas desses gnosticismos era o seguinte: Jesus não é Deus encarnado, ele parece com carne. Então a proposta de João é revelar Deus em carne, e sendo ele suprassumo de tudo. Quando é que nós temos entendimento de guisa introdutória do capítulo 9? Quando abrimos o capítulo 8. Se você voltar um capítulo na sua Bíblia, aquele barulhinho de folha de Bíblia que é gostoso, se você voltar, você vai perceber que esse fato acontece depois que Jesus vai confrontar os religiosos dentro do templo. O capítulo 8, verso de número 2, após a saída de Jesus do Monte das Oliveiras, pela manhã, cedo, tornou para o templo. E ele foi fazer o que no templo? Ensinar. A pergunta que não quer falar, no templo já havia rabinos, doutores da lei, escribas, homens habilidosos na mitzvot, nas interpretações judaicas. O que Jesus está ensinando ali? Ele não está ensinando rudimentos judaicos. Eu gosto da expressão de Maepirma, o teólogo escocês, e ele vai dizer aqui que a ideia de Cristo é se mostrar dentro dos textos veterotestamentários. Jesus está dizendo no mínimo assim: Gênesis eu estou lá, Êxodo eu estou lá, em todos os textos eu estou lá. Só que de repente, ele vai falar uma coisa que ele só disse no capítulo 6. Lembre que João, no texto de João, João decide escrever 7 vezes a expressão eu sou. Quantas vezes? João está trabalhando a ideia de Cristo não como profeta, não como sacerdote, mas sim como Deus encarnado. Como Deus o quê?
Só que no capítulo 6, quando Jesus disse, eu sou o pão da vida, ele não está dentro do templo, ele não está em um ambiente religioso, ele está em Cafarnaum. Não teve oposição, não deu muito problema, quando ele disse, eu sou o pão vivo que desci do céu. Só que agora, no capítulo de número 8, ele está ensinando, e ele decide fazer uma síntese veterotestamentária, e ele termina o capítulo 8, lá no verso de número 40, 56, ele diz, Abraão viu o meu dia, e antes de Abraão, olha o capítulo 8:56, Abraão vosso pai exultou por ver o meu dia, o viu e se alegrou, e disse pois os judeus, ainda não tem 50 anos, Jesus não tinha 50 anos, como é que vistes Abraão? Aí olha o 58, e disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes de Abraão existir, aí deu problema, porque quando ele diz em Cafarnaum não dá problema, só que quando ele vai falar, eu sou, dentro de um ambiente religioso, alguém diz, espera aí cara, quem é você? Te ouvir como profeta é legal, reconhecer que você é da linhagem de Davi, da tribo de Judá, legal, só que eu sou, é uma expressão divina, é uma expressão do Deus revelado, é a expressão de Êxodo 3,14, quando Moisés pergunta para Deus na sarça, quem direi que tu és? Deus diz para ele, diga que o eu sou te enviou. A vocalização, o judeu nunca utiliza a expressão eu sou, então Jesus está utilizando no capítulo 6, em Cafarnaum, mas ele decide usar essa expressão num ambiente religioso, onde todo mundo sabe que não pode usar, porque ele está dizendo, eu sou o Deus encarnado. Só que aqui ele está dizendo, eu sou maior do que Abraão. Aí é tocar em estruturas religiosas, não toca em Abraão e Moisés, num ambiente onde Jesus estava falando. Tocar nessas duas figuras dá problema. Grite bem alto, dá problema. Por quê? Olha o capítulo de número 8. Está achando que depois dessa declaração o povo quis aplaudir Jesus? Olha o 8:59. Lê aí já, 8:59. Então pegaram pedras para atirar nele. Para. Estou com vontade de falar uma coisa, mas não posso. Se pegaram pedra para atirar em Jesus, porque ele disse a verdade, por que vão jogar flor em você porque você diz a verdade? Você está preocupado com a reação, onde você deveria se preocupar com a missão. Vou de novo. Você está preocupado com a reação e deixa de se dedicar com a missão. O fato não é as pessoas acreditarem ou não, o fato é o que você diz é verdade. Não espere que as pessoas batam palma, quando na verdade eles não aceitam a verdade que você ensina. O que Jesus está dizendo não é uma mentira, é uma verdade. Se Jesus chegasse aqui hoje e dissesse bem assim, eu sou, nós todos começaríamos a bater palma. Só que existem na vida sempre opositores. Não espere que todos batam palma pela verdade que você decidiu viver. Ainda que preparem pedra, o Senhor abrirá um caminho de escape para você. Bem, você não deu glória, mas eu vou continuar o versículo para ver se você vira uma chave e entende isso daqui. Capítulo de número 8:59. Então pegaram em pedras para que atirarem, mas Jesus ocultou-se. O texto da NAA, o texto diz, para atirar, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. O que é ocultar? A palavra ocultar no grego aí significa se esconder, e ele não se esconde só, ele sai. Existem momentos na vida que não adianta brigar, não adianta discutir, às vezes é evitar confronto, porque alguns preferem viver na mentira e não aceitam a verdade que Deus deu a você. Deu vontade de falar outra loucura, posso ou não? Lembra aqui, não sei se você vai entender.
Eles pegaram o que para tirar em Jesus? Só que o capítulo 8 começa. Vou de novo. O capítulo 8 começa com Jesus no templo ensinando, e trouxeram uma mulher em ato de... E o que é que eles tinham na mão? Rito judaico, mitzvot, decálogo mosaico, pego em adultério, apedrejamento até a morte. Jesus não contestou, como eu disse domingo, não contestou a lei. Jesus acessou a consciência. Jesus disse, está na lei, isso é legal, mas vamos ver se tem moral para fazer isso. Jesus disse, aquele que não tiver pecado, atire o quê? Agora olha lá o capítulo 8. Verso 8 e 9, leia, Jaque. E inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Vai. Levantando-se Jesus, perguntou a ela, mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu, ninguém, Senhor. Então Jesus disse, também eu não a condeno, vá e não peques mais. Onde está a pedra? Onde estão as pedras? O que eles fizeram com as pedras? Vamos lá, eu estou perguntando. Vocês passam a vida toda me perguntando e eu respondo. Aí um dia que eu pergunto uma coisa, não me responde. Aonde estão as pedras? Aonde? Vamos ler de novo, vai. Vamos ver. Capítulo 8. Vamos ler desde o começo para ver se vocês entendem. 5. Vai. Vai. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso, tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. E inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se Jesus, perguntou a ela, mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu, ninguém, Senhor. Então Jesus disse, aonde estão as pedras? Eles não deixaram as pedras no chão. Eles foram embora e as pedras apareceram. O mesmo grupo que foi com a pedra para atirar na mulher adúltera, saíram e Jesus começou a ensinar e falar. Quando ele abre a boca e expressa a sua divindade, o grupo diz, eu não posso perder a viagem, já que não podemos apedrejar ela, ele deu o motivo. Tem gente que nunca vai deixar as pedras. Subtema de um sermãozinho para você. Existem pessoas que nunca vão deixar pedras. Vão evitar o apedrejamento hoje, mas vão procurar a ocasião para te apedrejar amanhã. Eu sei que é bonito que a gente diz, aprendeu a vida toda e deixando as pedras. Isso é forçar um pouquinho o texto. Você não está lendo nada disso, não tem pedra deixada e nem nada. Eles decidiram pegar as pedras. Agora lê o último versículo, de novo, do capítulo 8. Lê aí, Jaque, agora. Então pegaram pedras para atirar nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Tem gente que a missão dele é apedrejar. Nada do que você faça, ele nunca vai aplaudir. Nunca haverá um elogio. Nunca haverá um buquê de flores. Não espere
de quem só trabalha com pedra de acusação e condenação, uma palavra de vitória e de bênção e de perdão. Pastor, onde o senhor quer chegar? Por que que Jesus não enfrentou as pedras? Porque lá no início ele enfrentou as pedras pela mulher. E por que agora ele não enfrenta as pedras? É simples, porque se ele enfrenta as pedras, ele está quebrando um protocolo judaico e seria apedrejado e morto ali. Só que o Filho de Deus não veio para morrer apedrejado. Eu vou pior ainda, o Filho de Deus não veio para morrer com pedradas. Primeiro que não dá para matar o Filho de Deus com pequenas pedras, se ele é a rocha do Deus vivo na terra. Segundo, ele disse: eu vou me ocultar e vou sair, porque o meu lugar de martírio não é no templo, porque eu não vim morrer por aqueles que estão no templo, eu vim morrer por a humanidade. O meu lugar de morrer é no Gólgota. Dê uma olhadinha pelo menos para 5, diga para ele assim: aonde estão as tuas pedras? Eu termino. Onde estamos as tuas pedras? Ei, se você puder, tiver o papel e caneta, é bom escrever isso, é importante entender isso. É a segunda vez que Jesus vai fazer isso. A primeira vez que Jesus vai fazer, sair no meio do povo, e Deus criou um caminho de escape para o Filho, porque em 2 momentos claros, vitais, claros, que tentaram matar Jesus, mas o Pai decidiu abrir um caminho, ou ele decidiu passar por uma porta de escape. A primeira vez foi que quando em Nazaré foi lhe entregue o rolo do profeta Isaías. Quando ele achou o texto onde estava escrito: eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu. Após de citar esse texto, ele disse: hoje se cumpriu isso. Quando ele terminou de citar isso, que era uma verdade, na mesma hora, está achando que o povo bateu palma? O mesmo povo disse assim: quem é você, cara? Você é filho do Josézinho. O texto diz que começaram a precipitá-lo a ponto de jogar por um precipício. Só que o texto diz: e ele passou no meio deles e eles não perceberam. E o texto diz mais ainda: e saindo Jesus de Nazaré, foi para Cafarnaum. Eu vou liberar uma palavra, e pega essa palavra. Não é tempo de ser apedrejado, o fim não chegou ainda. Deus vai criar veredas no meio da tempestade. Deus vai criar veredas, portas, caminhos no meio da tempestade. Como diz Naum, levante as suas mãos para o alto, o mais alto que você pode. Deixa eu citar esse texto de Naum, capítulo 1, verso 3. Eu sou o Senhor que abro caminho no meio das veredas e das tormentas, porque eu sou teu Deus. A pergunta que não quer calar é o seguinte: por que Jesus se ocultou e por que Jesus saiu? Simples. Porque existem coisas que você precisa ver. E se você entrar em todos os entraves, discussões, você não vai desfrutar o que o Pai tem para você ali na frente. Ixi. Olha o capítulo de número 9 agora. E passando Jesus viu. Só que o capítulo 8 era para ele estar morto. Só que o capítulo 9, ele decidiu evitar algumas coisas. E quando ele evita, e passando, Jesus viu. Se você se envolver nesse ambiente de pedras, porque o capítulo 8 é ambiente de pedras, o que eles querem é matar a adúltera e matar você. É matar só porque você decidiu socorrer, defender, amar, perdoar e ser longânimo. Então, evita esse tipo de ambiente e passa. Vou de novo, passa. Por quê? Porque quando você passar em outro ambiente, haverá uma necessidade, e você é o socorro de Deus para essa necessidade. Olha o texto. E passando, Jesus viu um homem cego de nascença. Pega a caneta e circula essa expressão: cego. Este homem não tem a capacidade de ver. Só que o texto diz, ele faz um jogo.
até o texto grego. E eu fiquei remoendo esse texto, só no verso 1. E passando Jesus viu um cego. Se você for pegar esse texto, é mais ou menos dizendo bem assim: ele não conseguia ver, mas Jesus via ele. Isso não fala só de uma condição física, isso também fala de uma condição espiritual. Às vezes nós estamos como esse homem, não conseguimos ver, mas só que Jesus está dizendo: eu estou vendo tudo. Vou de novo. Às vezes você está tão envolvido numa situação, numa dificuldade, que você não percebe que Deus é Deus de providência, e a providência Ele já enviou. E aí você diz: eu não vejo saída, eu não vejo nada. Só que o capítulo 9, verso 1: ele é cego, mas eu vi a necessidade dele. Vou citar duas coisas para ver se você dá glória a Deus. Você só está olhando para a minha cara. Duas coisas. Às vezes nós estamos num ambiente tão opresso, tão difícil, tão tentador, tão provado, que a gente não percebe que Deus já providenciou a coisa, só a gente que não viu ainda. A Bíblia diz que Abraão está subindo ao monte, ele coloca Isaac no altar, vai descendo o cutelo. O anjo disse: não precisa matar o menino. Por quê? Olha para trás, a providência já está aí, rapaz. É você que não viu ainda. Vou citar um segundo para ver se você dá um glória a Deus. A Bíblia diz que Agar está no deserto com Ismael. Pega o menino e coloca debaixo de uma árvore, é um tiro de flecha. Ela diz: o menino não tem água, eu não tenho água, o menino morre, eu morro. Aí o texto diz: e o anjo do Senhor desceu e disse: Agar, olha para trás, porque eu já coloquei um poço de água para você. Não é sobre trazer, é sobre ver. Às vezes o céu não traz nada. Às vezes o céu só se movimenta para dizer: você não viu, mas eu vi, e decidi te mostrar que já estava aí. Levanta a mão direita assim, bem alto, bem alto, bem alto. Bate pelo menos em 3 mãos assim: Jesus já viu, cara. Jesus já viu. Jesus já viu. Jesus já viu. Eu sei que é um adágio popular do movimento bem penteca, daquelas profecias bem encomendadas, quando um profeta dá uma profetada e diz: assim diz o Senhor, eu te vi quando você estava chorando na pia e as lágrimas caíam. A verdade é, de cada 10 profetadas dessa, uma é verdade, porque não precisa ninguém me dizer isso, porque o salmista diz: eu colho todas as suas lágrimas no meu odre. Olha o que Deus está dizendo: não preciso enviar profeta para te dizer isso. Em todo o ambiente que você gemeu, em todo o ambiente que você foi rejeitado, em todo o ambiente que você chorou, eu vi, eu vi. Ô Cíntia, dá para imaginar enquanto você está lá fazendo um bolo tão maravilhoso, só você em casa, enquanto sua cabeça está em vários lugares projetando tantas coisas, o Senhor invade tua casa e diz assim: você acha que eu não estou vendo, mas eu estou vendo, eu te vi. Acabou. Então temos que ver. Grite bem alto: ele vê. Mais alto: ele vê. Só que olha o capítulo de número 9, verso 2. Os seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Verso 3. Meu Deus, será que eles vão entender isso aqui? Eu vou falar. Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi feito assim, para que se manifeste nele, singular, as obras, plural, de Deus. Deus decide abençoar um homem com várias obras em um encontro só.
Só que eu queria debruçar aqui uma coisa que vai me dar problema. Vai dar processo, mas eu preciso falar. Os advogados da igreja me ajudem nesse exato momento. Prepare material de defesa para mim. Por quê, pastor? Porque eu vou entrar num assunto aqui que eu preciso instruir como educador. Qual é? Jesus está andando com os discípulos. Só que eles estão no treinamento do apostolado. Estão o quê? E no treinamento, eles ainda não estão prontos. Porque no treinamento, por não estarem finalizados, ou selado o treinamento, ao invés deles procurarem solução, eles procuram maldição. São caçadores de maldição hereditária. Ao invés de dizer, mestre, o senhor tem poder, eles decidem, isso aí tem alguma coisa de maldição hereditária. Passou de pai para filho. Eles estão procurando a causa. E Jesus vai responder dizendo, não tem causa. E Jesus está confrontando a cultura judaica. Por quê? Há uma classe ortodoxa judaica que acreditava e dava resposta sobre um indivíduo que nascia deficiente. Há um texto muito antigo, importante, judaico, chamado de Midrash. E o Midrash vai dizer que a resposta, quando era procurada a um rabino, a um doutor da lei, dizendo assim, por que meu filho nasceu assim? Aí eles diziam bem assim, é porque no mínimo, quando a mãe dele estava grávida, ela adorou outros deuses. E Deus decidiu amaldiçoar o seu filho, e por isso nasceu assim. É consequência de um pecado de idolatria. Essa era a cultura. Então, uma criança que nascia com um problema físico, visual, auditivo, de locomoção, era associado com alguém que sua mãe adorou outros deuses. No que eles se consubstanciavam? No capítulo 20 do Êxodo, o verso 1 a seguir, que não deveria adorar outros deuses. Entretanto, eu visitarei de geração em geração. Se você for no espiritismo kardecista, a explicação contrária dessa linha ortodoxa judaica é o seguinte: se você chega com o teu filho no espiritismo kardecista e diz bem assim, por que o meu filho nasceu surdo? A explicação é mais ou menos assim. É porque na outra encarnação ele foi morto com um tiro no ouvido, e por isso que nessa nova vida ele nasceu desse jeito. Essa é a explicação. Só que Jesus está dizendo, isso aqui não tem nada de maldição hereditária. Isso aqui não tem nada de consequência do que a mãe e o pai dele fez. Tudo isso aconteceu para que se manifeste nele as obras do Deus vivo. Eu vou desconstruir essa ideia de maldição hereditária, porque tem gente que vive habitolado com maldição hereditária, dizendo, pastor, eu acho que minha mãe separou, eu acho que eu vou me separar também. Pastor, meu pai faliu, eu também vou falir. Fulano, olha para cá, presta atenção, para com essa... Tem certeza? Há um grupo dentro da igreja neopentecostal que desde 96 tenta fortificar esse tipo de movimento, importando coisas norte-americanas, influenciando com metodologias. Só que eu preciso que você entenda que isso não tem embasamento bíblico. Dentre essas, veredas antigas, quebra de maldição, hipnose, regressão. Porque regressão é hipnose. O pai da psicanálise, Sigmund Freud, praticou hipnose. Vocês sabiam disso? É. E sabe que uma das definições que Freud dizia, e diz que é a base para quem faz psicanálise, ou psicologia, ou psiquiatria, um adulto é consequência dos seus traumas na infância. Verdade.
Entretanto, isso nos forma e nos dá uma vida adulta, que é uma sequela de atitudes ou de formações que tivemos na nossa infância. Freud começou a praticar a hipnose. O que é a hipnose? É levar um indivíduo até um sono, para que esse indivíduo receba comandos, e esses comandos possam, eu estou falando de forma genérica, ele possa receber instruções e comandos para vencer traumas. Sabe que Freud começou com essa prática e descobriu que essa prática, ao invés de ajudar, levava o paciente a fantasias mirabolantes. É só ler um pouquinho sobre Freud e hipnose segundo Freud. Ele disse, não pratico mais a hipnose, porque um paciente, ao invés de levá-lo, muitas das vezes, a uma porta de libertação, leva ele a fantasias. Eu decidi pesquisar outro, da Universidade da Virgínia, Dr. Ian Vertzen. Ele é um dos caras mais poderosos da área, na área de psicanálise, e é engraçado que ele vai dizer sobre isso daqui, sobre hipnose. Ele diz assim, eu praticava hipnose, implantei hipnose, mas descobri que a hipnose pode funcionar. Entretanto, se abrem lacunas e portas que são difíceis de se fechar. Então decidi abolir a prática da hipnose. Pastor, onde o senhor quer chegar? Existem movimentos de igreja que levam pessoas para sítios para fazer hipnose, voltar para o ventre, achando que voltando para o ventre vai receber perdão, porque é isso que falta na vida dele para ele ter uma vida de sucesso. Eu preciso te dizer uma coisa, claramente, biblicamente, para que você entenda. O grito que Deus disse a Jeremias é o grito que Deus está dizendo para você: desde o ventre da tua mãe te santifiquei e te dei as nações como profeta. Eu sou pastor há 20 anos. Eu já recebi no meu gabinete gente que passou por prática de hipnose ou práticas de ajuntamentos como esse de regressão e quebra de maldição, aonde portas e janelas psíquicas, não espirituais, foram abertas e não conseguem ser mais fechadas. Sabe por quê? Porque existem pessoas desqualificadas, despreparadas, que não sabem o que estão falando. Tem gente fazendo psicologia no segundo semestre, se intitulando pastor, pastora, psicóloga, terapeuta. Deixa eu te falar uma coisa: vai estudar, vai se formar, vai tratar daquilo que tem decência. Qualquer babaca hoje é psicólogo. E o respeito eu deixo àqueles que se dedicaram à formação de 5 anos. Mas parece que qualquer um hoje é psicólogo, só porque decora algumas informações. Eu poderia falar sobre várias informações sobre psicanálise, mas isso não me faz um psicanalista. Psicanalista é o Arthur. Eu poderia falar sobre abordagens psicológicas, mas eu não sou psicólogo. Eu tenho vários psicólogos. Esse é o grande problema. Tem gente querendo fazer o que nunca foi formado para fazer. Vai num cursinho de 3 dias, aprende métodos de PNL e nada contra, ok? Aprende métodos e aí quer aplicar dentro de encontros de igreja, utilizando os versículos fora de versículos, sem contexto. Deixa eu te falar uma coisa: o que quebra a maldição continua sendo o sangue de Jesus. O que quebra a maldição é ler a palavra e cumprir a palavra. A palavra tem poder, rapaz. Assim como a classe de psicólogos que eu estou falando, que respeito muito a minha classe teológica, tem um bando de babaquinha que reprega sermões e se acham teólogos. Nós estamos vivendo a aberração de pessoas que se intitulam a fazer coisas que nunca estudaram. E sabe onde isso estoura, pastor? No meu gabinete, no seu gabinete. Falei para vocês, já faz a petição aí, que vai dar problema. Já chegou aí? Já chegou ali, o primeiro processo, acabou de chegar. Pastor, mas eu passei pela regressão. Ah, cara. Para, cara. Olha pra cá.
Jesus encontrou com a mulher adúltera no capítulo 8. Ele levou ela para a regressão. Está dando para entender que o capítulo 8 está ligado ao capítulo 9? É por causa disso, cara. Você não entendeu ainda. A mulher adúltera não passou por nenhum processo de quebra de maldição dentro da barriga. Não precisou voltar lá atrás para perdoar fulano e beltrano. Jesus só olhou para ela e disse assim: vá e não peques mais. Eu vou de novo. Vá e não peques mais. Jesus não pegou essa mulher, levou para um sítio, fez uma fogueira e disse para ela: escreve os seus pecados, joga na fogueira. Nada disso. Jesus não pegou essa mulher e disse: vamos lá no encontro, volta no seu ventre. Nada disso. Jesus não chamou essa mulher para um encontro e disse para ela bem assim, ó: não diz para ninguém, porque a gente precisa fazer novas inscrições. Jesus disse: não precisa fazer inscrição, não precisa colocar o teu pecado na fogueira. Vai, minha filha, e não peques mais. Vai ficar olhando para mim ou vai dar glória? Desvalorizando o curso de PNL, não estou desvalorizando um curso coach, só que eu estou desconectando isso da igreja. Não existe cursinho de libertação, existe a palavra que liberta. O pastor quer dizer que não tem um cursinho de libertação? Eu vou te dar o curso. Quer o curso? Quer ou não quer? Eu vou ler, vou ler o curso. Abre aí, João 15. Vai lá, João 15, verso 3. Olha o curso. João 15, 3. Vamos ver, pega esse curso aí, ó. Você não precisa de Neuza Tioca, nem de Rebeca Brown. Você não precisa de ninguém que quebre a maldição. Jesus já disse isso. Eu vou ler esse texto para você entender qual é a receita de quebra de maldição. Vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Ei! Quem não gosta de estudar a palavra, quem não gosta de ler a palavra, quem não gosta de ouvir a palavra, é enrolado com um monte de mecanismo humanista. Eu estou dizendo para você: se você quer morar no céu, nenhum mecanismo da terra vai fazer isso. É só a palavra de Deus. E no final, se você tiver dúvida, eu estou pronto para lhe tirar dúvida. Pastor, mas a Bíblia diz que tem maldição hereditária. Tem, que te ensinaram lá no cursinho, né? Eu sei que você está borbulhando com o capítulo 20 do Êxodo. Não, mas está escrito, tá? Só te falaram a parte A. Lembra os LPs antigos? Lado A e lado B? Só te deram o lado A. Vou te dar o lado B. Quer o lado B? Quer ou não quer? Porque o grande problema meu e seu é que a gente só gosta de escutar o que faz bem aos nossos ouvidos. Eu vou te dar o lado B da história. Capítulo 20 do Êxodo, verso 1. Vamos estudar junto, vamos aprender junto. Capítulo 20, verso 1. Só te deram o lado B. Verso 1. Lê, Jaque. Lê, Jaqueline. Então Deus falou todas estas palavras: eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Só te leram até aí, não foi? Foi. Só até aí. Aí você veio hoje na terça-feira para a gente ler a parte B. Lê agora o verso 6, a parte B. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. O lado B, cara, apareceu. Mas eu acredito, pastor, em maldição hereditária, que isso passa de pai para filho, de filho para neto. Isso pega. Pega. Ezequiel 18. Abre aí. Vamos lá. Não
não tem nenhuma neurolinguística aqui não. Não estou usando o método neurolinguístico. Esse é o problema, que a gente gosta de ser manipulado por algumas raças. Eu não estou manipulando ninguém, eu só estou lendo o texto. E o texto é assim: ou você crê ou não crê. Ninguém fala nada. 18, verso 20 a 22. Eu não vou explicar. Se eles entenderem, dê glória. Se não entender, dá glória também. 18, 20 a 22. Lê, Jaque. Vai, Jaque. A pessoa que pecar, essa morrerá. O filho não pagará pela iniquidade do pai, nem o pai pagará pela iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a maldade do ímpio cairá sobre este. Mas, se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer o que é justo e reto, certamente viverá. Não será morto. De todas as transgressões que cometeu, nenhuma será lembrada contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Você sabe por que você tem medo de maldição hereditária? Sabe por que todo mês, ou de 6 em 6 meses, você vai fazer regressão, quebra de maldição? Ou você não se converteu ou não cumpre a palavra. Porque o texto diz: aquele que se converter e cumprir a palavra, a maldição é quebrada. Você entendeu porque expulsaram Jesus, quiseram atacar pedra nele? Porque seria mais bonito eu mandar vocês fecharem os olhos aqui e fazer métodos neurológicos com ferramentas e fazer você acessar a sua vida almática. Certamente você sairia daqui dizendo: cara, ele é muito top. Só que cristianismo não é almático, é racional. O nosso culto não é almático, é racional. Agora me escute isso aqui para fechar, para vocês entenderem essa ideia da exposição bíblica. Pastor, a maldição quebra quando eu faço hipnose? A maldição quebra quando eu faço regeneração? Não, quando eu cumpro a palavra. Quem é a palavra? Então, quando eu estou nele e ele em mim, o que meu pai viveu é problema dele. Dá um grito aqui para vocês entenderem. Quando Jesus vai se manifestar no texto de João, João já começa dizendo: ele não é outra coisa. No princípio é o Verbo. O Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Pastor, mas precisa sim, pastor. Mesmo que eu aceite Jesus, crente procurando metodologias como essa, de quebra de maldição e regressão, é alguém que não nasceu de novo. 2 Coríntios, abre aí. Vamos ver se vocês entenderam. 2 Coríntios 5, 17 a 21. Vai dar problema. Os irmãos aí que é policial, fica ligeiro. Na época de Jesus era pedra. Lembra do Davi Miranda, né? Então, fica ligado. Eu vou ler devagar para ver se você entendeu. E assim, se alguém está, condição, em Cristo, é nova criatura. As coisas tudo bem, vou ler de novo. E assim, se alguém está dentro dele, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se
fizeram novas. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo e nos deu o ministério da conciliação. 19, meu Deus, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Sabe, a igreja de Éfeso, igreja de onde? A igreja de Éfeso foi fundada por Paulo. A cidade de Éfeso era uma cidade pagã, mística, a grau ponto que quando Paulo implantou a igreja ali no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, eles trouxeram na praça pública, na fogueira para ser queimado, tudo de ocultismo. Só que era uma cidade extremamente mística. De repente Paulo envia Timóteo, seu filho na fé, para essa igreja. Sabe qual era o problema que essa igreja tinha? Uma teologia de maldição hereditária, de genealogia. Aí Paulo decide escrever uma carta a Timóteo. Olha o capítulo 1 de 1 Timóteo. Abre. Verso 3 a 7. Leia aqui, eu estou caminhando para o final. Quando eu estava de rumo à Macedônia, pedi a você que ainda permanecesse em Éfeso para admoestar certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. Essas coisas mais promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. O objetivo desta admoestação é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Algumas pessoas se desviaram destas coisas e se perderam em discussões inúteis, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, porém, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais falam com tanta ousadia. Paulo está dizendo, o problema continua. E aí Jesus decide olhar para os discípulos e dizer assim, nem o pai dele pecou, nem ele pecou. Tudo isso aconteceu para que se manifeste nele as obras do Deus Todo-Poderoso. Você não é resultado de maldição hereditária. Sobre você não impera nenhuma palavra maldita que foi entregue. Pastor, mas o meu pai disse, minha mãe disse. Eu quero saber se o teu pai e tua mãe tem mais poder do que aquele que gritou na cruz, tetelestai, está consumado. Levante a mão direita assim bem alto. Bata pelo menos em 3 mãos, diga para eles, você é abençoado por Deus. 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 Agora olha o capítulo 9, verso 6, e eu caminho para o final. Tendo dito isso, prestou atenção? Jesus decidiu se dedicar 5 versículos para destronar uma teologia falsa, para depois começar o processo do milagre. Sabe o que nós estamos fazendo? Entregando o milagre sem ensinar ninguém. Pergunta quem não quer calar. Posso fazer uma pergunta, sim ou não? O que é mais fácil? Ensinar ou operar um milagre? Pessoal, eu já fui na África 2 vezes. Os bruxos na África operam um milagre. Jesus não veio estabelecer curandeirismo, ainda que ele faça e faz com vontade milagres. Só que antes de operar milagre, ele sempre ensinou. Porque o maior propósito de Cristo não é só curar o teu corpo, é preparar a tua alma para o arrebatamento. Jesus decide. Entenderam? Entendi. Aí ele olha para o camarada e diz bem assim: aparece o olho. Sim ou não? Sim ou não? Não. Ele pega um lodo. Olha o capítulo 9, verso 6. E tendo cuspido. Cuspiu onde?
Que nojo, cara. Por que ele não fez igual o Zaqueu? Zaqueu não, Bartimeu, perdão. Por que ele não fez igual a Bartimeu? Veja. Porque aqui nós temos um problema. Aquele lá não era de nascença. Esse aqui é de nascença. E os textos mais claros vão dizer que ele não tinha o olho. Os textos mais claros vão dizer que ele não tinha retina, não tinha pupila, não tinha córnea, não tinha íris. Jesus cospe no chão, faz um lodinho e começa a colocar no buraco onde não tem nada. Ele vai criando a retina no barro. Ele vai criando a pupila no barro. Ele vai criando a córnea no barro. Quando ele coloca, ele vai criando os cílios do barro. Aí alguém pode me perguntar por que ele fez isso? É simples, é só entender o texto. João está apresentando Jesus não como profeta. João está apresentando Jesus como Deus encarnado. E João está dizendo, o milagre que ele vai fazer não é um milagre que profeta realiza, nem curandeiro realiza. É só um Deus que faz isso. Por quê? Porque o Deus especialista da criação, para criar o homem, ele teve que colocar a mão no barro. E o que Jesus está dizendo é: eu sou o Deus que crio através do barro. Grite bem alto, nojo. Mais alto, nojo. Nojo por quê? Porque João decide. Vocês não dêem glória agora, vocês vão ver. João decide registrar. E ele cuspiu. O livro A História da Medicina, página 724. Plínio e Galácio são autores desse material tão importante, e foram um deles, um dos médicos mais importantes, sendo ele grego. Vocês sabem que a medicina, o berço da medicina é o Egito. Entretanto, se maximizou principalmente em Roma. Só que Roma, com a sua medicina, se atrasou e os gregos se avançaram. Só que quando os romanos subjugaram os gregos se casaram e se estabeleceu a medicina que nós chamamos de medicina greco-romana. E aí se avantajou. E uma das coisas mais importantes que se ensina é o seguinte: desde a época, hoje que se maximizou, é que um DNA de uma pessoa não se estabelece só no sangue. Hoje em dia, para você... Você lembra do Ratinho, no programa do Ratinho? E o povo lá, teste de o quê? DNA. Então, teste de DNA, as pessoas dizem assim, para ter o DNA, para saber se esse fulano é filho, tem que tirar sangue. Só que o berço da medicina já dizia que na saliva do homem está o DNA, não precisa tirar sangue. Jesus decide cuspir, por quê? Porque ele diz assim: eu não posso dar o sangue agora, o sangue é só no Calvário, aqui eu vou só dar a saliva. Por quê? Porque eu vou provar para você que você é filho, você é filho, você tem meu DNA, você tem meu DNA. Eu nasci para isso, eu nasci para isso. Eu não nasci para ser psicólogo, eu não nasci para ser advogado, eu não nasci para ser administrador, eu nasci para ser pregador do Evangelho, eu nasci para ser pregador do Evangelho, rapaz. Jesus está dizendo, não é só um milagre, é uma divindade. Não pegou, né? Miserável. O senhor. Isso, fique em pé. Fique em pé. Qual o nome do senhor? Marcos. Levante as duas mãos. Grite assim, Marcos. Ele não só opera milagre, mas ele prova que é Deus nos meus negócios. É isso. Só isso.
Só isso. Só isso. Pega essa palavra, segura. Segura essa palavra. Presta atenção. Agora, ó, loucura. Essas aqui são minhas conterrâneas, lá do meu Pernambuco, terra que manda leite e mel, né? Que bom que vocês vieram hoje. Trouxe um queijinho, alguma coisa pra mim, não? Poxa. Tem que trazer alguma coisa pra mim. Presta atenção. Jesus dá uma untada, mete lama no olho do cara. Aí olha o texto. E Jesus chamou Pedro, Tiago e João e disse assim: leva ele até o tanque de Siloé. Sim ou não? Não. Pessoal, vem comigo, vem pregando. Se liga na palavra. Não seria bonitinho hoje dizer bem assim: olha, Jesus unta, mas nós somos discípulos que conduzimos os necessitados até o tanque de Siloé. Seria bonito ou não seria? Só que Jesus disse: Pedro, Tiago e João, ninguém leva ele. Como assim? Jesus olhou para ele e disse assim: vai até o tanque de Siloé e lava-te. O tanque de Siloé, em 1880, os arqueólogos, uma escavação, descobriram que o tanque de Siloé tem 70 metros quadrados. Descobriram primeiro 2 degraus. A escavação mostrou que é uma piscina enorme, que se estabelece não águas paradas, mas uma piscina que se declina. As águas sempre são correntes. Por quê? Porque era um ambiente de lavagem e de batismo, um banho cerimonial que era realizado na época de Cristo. Diferente do tanque chamado Betesda, que o tanque era de água parada, onde o anjo movimentava as águas. O tanque de Siloé era um tanque de águas em movimento, que servia como banho de símbolo de batismo. Jesus olhou para ele e disse assim: você ainda não está vendo, mas você não precisa ver para chegar onde eu estou te mandando. Presta atenção. Ele não sabe aonde é, mas quando Jesus diz assim: vai, ele começa aí. Eu imagino o povo dizendo: ele vai para onde se não consegue enxergar? Ele vai, porque quando Deus libera uma palavra, mesmo sem ver, eu não erro o endereço. Eu não erro o endereço. Essa noite Deus está dizendo: vai, porque eu já liberei a palavra. Vai e faz o quê? A palavra lavar aí no grego, se você tiver uma oportunidade em casa, chegar em casa, se você pegar um dicionário hebraico, grego, perdão, e você descortinar essa palavra do grego koiné, Jesus está dizendo assim no grego: vai e batiza-te. Porque a palavra batizar é lavar. E Jesus está dizendo: isso aqui será o processo que a humanidade vai ter que passar. Porque alguém só terá visão espiritual quando morrer, for sepultado no batismo e ressuscitado com ele. Aí você está dizendo: então pastor, o senhor está caindo em contradição. Significa que sair daqui eu vou tomar um banho em qualquer piscina e vou estar lavado. Capítulo 5 de Efésios, verso de número 24, 25 e 26. Vai, lê, Jaqueline. Vai, Jaqueline. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Quando ele lava o que ele nunca conseguiu, começou a acontecer. Ele disse: meu Deus, eu vi. Só que Jesus não mandou ele para o tanque de Betesda, porque Deus nunca vai mandar você para um ambiente parado. Um ambiente que você precisa de anjo, precisa de pastor como chaveirinho seu, profeta como chaveirinho seu, precisa de adivinho místico. O Senhor está dizendo: eu estou te levando para um tanque de águas em movimento. Só que Siloé significa enviado. Você só será enviado
depois que passar pelo processo da lavagem. Eu termino aqui. E você deve perguntar, com 41 versículos? Com tudo isso? Só tem isso? Tem muito mais. Só que a ideia de hoje não é falar sobre os olhos ver. É sobre descortinar heresias que há muito tempo inculcaram na sua cabeça. E aí o texto diz: e ele entrando no templo, vendo agora, começou a evangelizar os religiosos. O capítulo 8 ele tocou em que homem? Você lembra? O que fez o povo apedrejar ele? Porque ele disse que eu sou, e disse que era maior do que Abraão, sim ou não? Agora vai piorar. Olha o capítulo de número 9. O ex-cego decide entrar. Verso 27. E respondeu-lhes: não ouviste? Ou quereis tornar a ouvir? Quereis vós porventura fazer-os também seus discípulos? Ó, o ex-cego mendigo agora já está discipulando os religiosos. Quer ser discípulo dele também? Olha a ousadia do cara. 28. Então injuriaram e disseram: discípulo dele? Seja tu. Nós, porém, somos discípulos de quem? Nós bem sabemos que Deus falou com Moisés, mas este não sabemos de onde é. Eles querem comparar Jesus com Moisés. Se eu fosse o cego, diria bem assim: é verdade, não dá para comparar não. Ia dar um tumulto nesse templo, porque os religiosos iam dizer: por que não? Eu, ex-cego, agora, vendo, depois de passar no tanque de Siloé sendo enviado, eu diria: verdade. Moisés levantou um cajado. Jesus foi levantado no madeiro. Moisés orou e o pão caiu do céu. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Moisés feriu a rocha para a rocha sair água. Jesus é a rocha que saiu água. Moisés tocou com um cajado e o mar se abriu. Jesus andou sobre as águas e nem precisou de mar se abrir. Moisés morreu e o corpo dele foi escondido. Jesus morreu, foi sepultado e ao terceiro dia encontraram o corpo glorificado. Pergunta para mim: o que fizeram com esse homem? Verso 35, olha lá. Está escrito aí o quê? Fizeram o quê com o ex-cego? Expulsaram ele da onde? Mas Jesus já não tinha saído dele. Jesus também não foi expulso, porque não queriam atacar pedra nele. Agora olha só, se você entender, eu termino e fecho a Bíblia. Expulsaram o cara do templo, sim ou não? Verso de número 34. E respondeu eles e disseram: tu és nascido de todo pecado e nos ensina a nós? E expulsaram do templo. 35. Jesus ouviu que tinham expulsado. Encontrando, disse: crê tu no Filho de Deus? E respondeu ele e disse: quem é ele, Senhor, para que eu creia? E Jesus disse: tu já tens visto. É ele aquele que está falando com você. Verso 38, eu terminei. E disse: creio, Senhor, e o adoro. Se expulsaram Jesus do ambiente religioso, vão te expulsar também, porque aí não é teu lugar. Teu lugar é com Cristo. Fique em pé. Eu sou. Acabou. Jesus, Ele é. É assim que eu termino essa mensagem, sem orar, sem te chamar na frente, sem nada disso. Não é para mexer aqui hoje. Aqui. Não tenha medo de maldições hereditárias. Se você se converter, cumprir a palavra, pode vir olho gordo, esbugalhado,
olho obeso, olho para fora. Pode colocar teu nome na boca do sapo, do jacaré, da fofoqueira. Pode colocar o teu nome em qualquer lugar. Isso não pega. Porque quem está em Cristo, nova criatura é. Valeu a pena estar aqui hoje ou não?